Olá para todos, todas, todos que estão nos ouvindo. Esse é mais um episódio dos nossos bate-papos, hoje falando sobre acessibilidade cultural. Meu nome é André Aquiles, tenho como convidada a Liliana Tavares, que vai trocar conosco aqui algumas informações acerca dessa dimensão tão importante de promoção dentro dos nossos projetos e empreendimentos culturais. Liliana é audiodescritora, produtora cultural, gestora da Com Acessibilidade Comunicacional, idealizadora e coordenadora dos projetos Ver Ouvindo, Visões Sonoras da Cidade e Forme AD, supervisora do projeto Alumiar entre 2017 e 2019, doutora em comunicação pelo PPG-Com da UFPE, mestre em educação e graduado em psicologia pela mesma universidade. Recebeu o prêmio Agente Cultura Viva da Pessoa com Deficiência, concedido pelo MINC em 2024. Já produziu acessibilidade para mais de 70 filmes, curtas e longas-metragens, dentre eles Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, e Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, além de produzir acessibilidade para mais de 30 exposições. É autora do livro Ver Ouvindo, Audiodescrição e o Som do Cinema, publicado pela editora Maçangana em 2019. Liliana, seja bem-vinda. A palavra está com você. Oi, André, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder colaborar de alguma forma com esse tema. Então, no início da nossa conversa, Liliana, eu queria que você falasse um pouco, para quem não tem tanta familiaridade com esse universo da acessibilidade, o que é que seria acessibilidade, o que é que está envolvido no conjunto de iniciativas para a promoção da acessibilidade e qual o papel dela dentro do universo da cultura. Então, qualquer produtor cultural hoje em dia precisa realmente entender um pouco sobre acessibilidade, porque é uma exigência nos projetos de cultura. E a gente entende que não é apenas uma exigência, né? O fazer a acessibilidade vai mais que isso, né? A gente sabe que é receber o público, né? E fazer acessibilidade significa promover a participação dessas pessoas nos espaços e nos eventos. Então, existem vários tipos de acessibilidade, né? A gente pode dizer que tem acessibilidade física, então isso fica mais a cargo da pessoa, do local que você escolhe, onde vai ser seu evento, né? Se vai ser uma peça de teatro, esse lugar tem acesso para cadeirante, para pessoa com baixa mobilidade, né? Tem poltronas que vão receber pessoas obesas de uma forma confortável, né? Também ou é uma exposição, essa galeria tem fácil acesso das pessoas na rua, da rua para entrar, sair, né? Então, a acessibilidade física tem várias coisas que envolvem a arquitetura, né? O espaço arquitetônico. A acessibilidade comunicacional, que é a minha especialidade, ela vai ser direcionada para as pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva ou neurodivergentes. As pessoas neurodivergentes são pessoas que estão sobre um guarda-chuva vamos dizer assim, vários transtornos, se diz assim, né? Que se fala, por exemplo, TDAH, né? Transtornos de déficit de atenção, ou transtorno do espectro autista, ou, por exemplo, alguém com síndrome de Down, que hoje em dia chama T21, né? Pessoas que têm baixa atenção, né? ou não são alfabetizadas, muitas delas elas se beneficiam da acessibilidade comunicacional, né? Que envolve audiodescrição, que é tradução de imagens, envolvem Libras, que é muito popular, todo mundo sabe hoje em dia, né? Língua brasileira de sinais. Tem também a legenda descritiva, que é uma legenda que ela descreve os sons, dá informação sobre o personagem, sobre a entonação de voz, né? Então,
com voz embargada, ou grita, porque o surdo não sabe o que o personagem está fazendo, ou, por exemplo, voz em off, porque muitas vezes a pessoa não sabe que aquela voz está sendo falada por outra pessoa, não aquela que está aparecendo. Né? Tem também a linguagem simples, né, que é uma forma de comunicar mais acessível. Tem o braille, uma série de coisas, e aí a gente pode ir expandindo essa acessibilidade comunicacional para pequenas coisas. A forma de exibir esse produto, esse conteúdo também, aí tem o QR Code, como é que eu vou exibir? Telão, vai ser tablet, vai ser pelo celular. Então, quando a gente vai pensar na acessibilidade comunicacional de qualquer projeto, ele tem várias fases. E é por isso que precisa ser feito por um profissional, né? Uma pessoa que está envolvida com isso e que vai entender como o público vai receber o conteúdo e também trabalha com o público com deficiência. Né? Então, por exemplo, com acessibilidade, a gente tem sempre uma pessoa cega ou com baixa visão que vai revisar e vai dar consultoria para o conteúdo que a gente está produzindo. Da mesma forma, uma pessoa surda que vai traduzir a gente. Às vezes a pessoa diz assim, então eu vou falar com qualquer pessoa. Também não é qualquer pessoa cega ou qualquer pessoa surda, são pessoas que estão envolvidas no campo da arte e da cultura, que estudaram o tema, né, e que são profissionais nessa área. Então, é muito importante que isso seja pontuado desde o início, porque existe profissionalização. Não é nada improvisado, é algo pensado, estruturado e planejado. Né? Isso é muito sério, porque a gente, às vezes, vê pessoas que vão colocar projetos e dizem assim, a gente faz uma maquete de reciclados. Essa pessoa não tem muita ideia do qual material pode ser até ferir a mão da pessoa que não está nem vendo, né? Ou que vai se quebrar, ou que não vai aguentar a exposição inteira. Eu sei que existe muita boa vontade, né? E as pessoas querem fazer, e é interessante que nessa área as pessoas querem muito ajudar e colaborar. Isso é muito positivo, mas elas precisam saber que precisam de orientação ou precisam de um profissional, né? Então, além disso tudo, é importante que a equipe que vai trabalhar no projeto tenha uma certa orientação, uma capacitação e entenda um pouco sobre o público, né? Então, você entendendo para quem você está fazendo, porque a gente está fazendo para alguém específico. Isso também é importante porque quando um artista faz uma obra, ele faz a obra. E a gente não vai, vamos dizer, impedir ou tolher a criatividade dele. E, por exemplo, um audiodescritor, um intérprete de Libras, ele ou ela vai mediar essa obra para as pessoas que não enxergam, por exemplo. Né? Então, assim, eu posso ter usado ou não materiais com textura, a minha obra pode ou não ser tocada, pode ser só digital, mas o profissional, o audiodescritor, ele vai buscar de que forma ele pode fazer essa mediação para que a pessoa cega ou de baixa visão compreenda essa obra de arte. Isso é muito importante. Né? Agora, claro, se o artista se envolve com um tema e quer também produzir algo já pensado desde o início, né, para que esse público também frua na arte, né, no objeto, na instalação que ele está fazendo, que faça parte, muito bom também. E isso ele vai também conversar com o profissional, conversar com a pessoa cega, envolver talvez a pessoa com deficiência no processo. Né? Então, são duas coisas diferentes. Né? Uma é você fazer a acessibilidade para mediar a obra que está pronta. Né? E isso pode ser desde o início, pensado desde o início. E a outra é envolver o profissional da acessibilidade ou pessoas com deficiência na construção da obra. Né? A gente, por exemplo, tem um processo muito interessante acontecendo com uma artista. Na verdade, ela faz muitas obras são voltadas com lentes e com fotografias ou com Milena Travassos, ou com vídeos, né? Então, ela está num processo, ela fez o último trabalho dela, ela fez com uma pessoa surda. Então, ela tinha uma pessoa surda, ela estava trabalhando linguagens,
e mimetizando imagens. Ela fez com a pessoa surda, ela tinha um intérprete de Libras o tempo inteiro. Depois, a pessoa cega e eu, que sou audiodescritora, fomos participar também do processo, porque ia ter audiodescrição. A gente vivenciou, vamos dizer assim, o processo de construção de algumas cenas da performance. Com projeções. Isso. E porque a gente ia construir o vídeo, né? Mas a gente também participou do processo, deu opiniões. Então, isso sim, ela começou a envolver a equipe de acessibilidade nesse processo, né? Que é muito interessante. E a importância é fundamental, porque a gente está fazendo para todo mundo. A gente que é produtor, a gente entende que a gente precisa atingir a todos os públicos, né? Claro que isso é uma utopia, atender a todo mundo. Tem um surdo cego, tem as pessoas que têm mais especificidades ainda, né? Mas a gente vai tentando cada vez mais expandir esse leque, né? E de que forma a gente vai convidando pessoas, vendo como ela interage, né? Então, a gente precisa de saber que a gente está fazendo para todo mundo. E principalmente porque é um recurso público, a gente lida com o humano e a gente quer que todos participem. Então, é isso, a gente fazer para todos, né? Exatamente. Trata-se, na verdade, de garantia de direitos, né? Proporcionando para essa parcela da população um acesso que foi, durante muito tempo, negado. E é importante você tocar nessa questão da profissionalização, justamente para que esse acesso que seja promovido seja um acesso significativo de fato, não seja algo feito ali só pro forma. E pensando para além da produção cultural, a gente pode pensar também na acessibilidade dentro da economia criativa para projetos de design, projetos de moda. Então, é interessante a gente pensar também, enquanto pessoa profissional da indústria criativa, de que maneira eu posso estar incorporando essas estratégias, incorporando essas metodologias para fazer com que a minha marca, o meu produto cultural, o meu produto artístico, ele seja, de fato, acessível, como você comentou, para o maior número de pessoas. E aí queria que você também enfatizasse como é que a gente está dentro do cenário atual, né? Qual é a leitura que você faz? A gente conseguiu avançar, né, não só na oferta, mas na qualidade dessa oferta ao longo do tempo. A gente ainda tem um horizonte de possibilidades para conquistar. Queria que você fizesse um pouco dessa análise. Ótimo, André. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que sim, a gente avançou e você sabe, quanto mais a gente vai fazendo, as pessoas vão se interessando, umas indo para o viés da profissionalização, outras querendo realmente incluir os seus projetos, né, fazer isso de forma séria, né, porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas simplesmente não têm noção e vão fazendo assim. Um exemplo texto alternativo na comunicação, né? Quando você fala assim, a gente precisa a economia criativa. A economia criativa chega no comprador, chega no seu cliente por comunicação. E aí o Instagram, hoje em dia, a gente sabe que é de larga escala, né? O WhatsApp e o Instagram. Então, como fazer, por exemplo, para a comunidade cega ou com baixa visão? Eles são, sim, eles trabalham e eles consomem, né? E aí, por exemplo, aí muita gente teve a moda, né, no Instagram do texto alternativo e muita gente começou a descrever aquela imagem sem entender o que era a audiodescrição, botava assim, para cego ver. E escrevia qualquer coisa lá, a imagem mostra não sei o quê, que não faz sentido para a pessoa cega, porque ela acaba não dizendo nada e acaba não descrevendo o que está lá. Às vezes é redundante, às vezes diz só o texto que está lá, e às vezes não diz que tem a foto de uma pessoa, como essa pessoa está, como ela é, porque quando o design faz alguma coisa ali, ele tem uma intenção. E aí não diz a intenção do design, ou pior, a gente já viu pôsteres assim sendo descritos de coisas que são opostas ao que está sendo mostrado. Ou muito vazias, só coloca ali para dizer, tem a hashtag para cego ver. Então, isso é uma falta de responsabilidade. Ou, pior, é um tiro no pé, porque acaba que os cegos não vão seguir.
Porque você precisa conquistar o público. Para que os cegos comecem, vamos dizer assim, se você quer conquistar esse deficiência visual, você precisa primeiro anunciar que vai fazer isso, né? Marcar várias pessoas cegas, né? Conversar e depois começar a fazer isso sempre, né? E aí, quando eles passarem no seu Instagram, eles vão estar sempre sendo beneficiados. E eles gostam de saber, e estão na rede. Mas aí eles só vão seguir quem eles podem ter a audiodescrição, quem eles ouvem. E quem sabe, quem está fazendo, né? Mesmo com a AI, que muitas vezes ajuda as pessoas a lerem o que está lá, mas erra muito, né? Dá coisas contrárias. E aí essas legendas das pessoas que não sabem fazer acabam realmente fazendo um desserviço, né? Então, assim, a comunicação, como você estava citando, né? A comunicação, incluir nos produtos de moda, sim, né? Para venda online, ter a descrição da roupa, né? Como é que a pessoa vai comprar se ela não sabe o que é? As cores que estão disponíveis, se você tem um texto, colocar talvez em libras aquilo ali, ou fazer uma apresentação da coleção. Imagine, toda coleção você tem uma apresentação em libras, porque o surdo ele vê e é muito detalhista, vai perceber os detalhes. Então, se você faz uma apresentação em libras para falar da sua coleção, a coleção dessa estação, tá assim, a gente usou isso, aquilo, os detalhes, não sei o que lá, observe, pode até fazer um zoom, tal. Então, assim, muito legal poder fazer essa comunicação acessível do seu produto, né? Ou pedir para alguém surdo fazer isso, um vídeo sobre isso e circular ele. Então, assim, tem várias estratégias que as pessoas podem usar para difundir o seu produto entre as pessoas com deficiência, porque é isso que é outra coisa que o desafio é como chega até lá, porque isso a gente está produzindo agora, e a gente está produzindo porque é lei, porque é direito, a lei é de 2015, a lei brasileira de inclusão, que diz que a gente é que é responsável de promover uma sociedade para que qualquer pessoa possa desenvolver seus potenciais. Então, e a partir daí eu, como produtor cultural, que uso o dinheiro público, preciso incluir isso no meu trabalho, né? E aí, a partir daí, dessa garantia de direito, como é que eu chego até eles? Porque eles estão acostumados a não ter isso, né? Aí existe também esse outro lado vamos dizer assim, do letramento das pessoas a ter acesso à audiodescrição, a aprender a ouvir a audiodescrição, né? Então, muitas pessoas cegas gostam, outras dizem que não querem, agora as crianças já amam, né? Aí muita gente diz, não precisa porque é o braille, tem o braille, mas muita gente não sabe braille, né? Então, existe quando a gente fala de pessoa com deficiência visual, por exemplo, tem um leque imenso de pessoas diferentes, que consomem de formas diferentes. Da mesma forma que são as pessoas surdas, né? Umas já ouviram e ficaram surdas depois, algumas surdas falam, mas não ouvem, outras ouvem algumas coisas só porque tem aparelho, não quer dizer que escuta a gente bem, não, escuta um ruído, escuta chamar ei, escuta algum barulho, que ela olha, mas não, aquilo vai colaborar para que ela tenha as noções do ambiente, mas ela não escuta o português, muitas vezes nunca ouviu falar o português, não vai conseguir, por exemplo, decifrar as palavras, né? Outras leem lábio porque tiveram aulas com a fono, falam libras, então um público muito diverso. E aí a gente precisa garantir o que se tem hoje em dia de mínimo de acessibilidade, que é a libras e legenda. Então, existe uma exigência mínima de acessibilidade para surdo, legenda e libras. É isso, gente, não precisa inventar outra coisa, isso é o mínimo. Para os surdos, para os cegos, audiodescrição, né? Se tiver peça tátil, ótimo, mas se ela tocar em qualquer coisa, ela não vai saber o que é, se você não disser o que é. Então, a audiodescrição vem primeiro, através da audição, ela vai saber, vai entender, e aí, se tiver algo, uma peça tátil, uma réplica, alguma coisa, isso vai ampliar a compreensão dela do evento ali visual, certo? Porque não adianta você dizer o que é isso, muita gente gosta de adivinhar, dá para você, deixa ele tocar para ver o que é. Elas não gostam, às vezes tem as brincadeiras das pessoas cegas que chegam assim, chega atrás e diz assim, reconhece minha voz, adivinhe quem é. Ele diz assim, eu não sou adivinha, não posso adivinhar.
Então, tem isso, existem vários mitos, né, que acham que as pessoas vão pela voz, reconhecer sempre, eles estão escutando várias vozes ao mesmo tempo. Claro, das pessoas que convivem, tudo bem, mas não é assim, né? Da mesma forma que tocar não é ver. Existe o mito de que os dedos são os olhos, e não é nada disso. Então, é isso que a gente vai aprendendo e vai melhorando, né, na nossa, vamos dizer assim, a oferta de produção cultural. Exatamente. À medida que a gente vai se familiarizando com esse universo, a gente vai desconstruindo esses estereótipos e vai incorporando esses conceitos que são mais efetivos, que são mais eficazes. Uma coisa que eu também gostaria que você comentasse é sobre a promoção do protagonismo. Você já comentou um pouco sobre a incorporação da sua equipe de profissionais com deficiência, mas queria que você falasse um pouco mais como é que a gente consegue promover esse protagonismo e fazer com que aquela oferta que está sendo proporcionada, ela, de fato, consiga chegar ao público. De que maneira eu posso engajar, de que maneira Você já deu algumas pistas na sua fala anterior, mas queria que você comentasse um pouco mais sobre essa promoção de engajamento. Quando você falou em protagonismo, eu pensei logo em produtores culturais com deficiência, pessoas com deficiência na equipe. Ora, isso é muito importante, mas que elas realmente sejam envolvidas, porque eu preciso dizer aqui que muitas vezes as pessoas querem envolver para pontuar. E as pessoas com deficiência já estão ligadas nisso, elas não estão aceitando, né? Ou você trabalha junto desde o início, porque existe, vamos dizer assim, o lema da ONU, que é nada sobre nós sem nós, né? Então, assim, se vai falar da gente, chame a gente, né? Se vai falar, a gente pode te dizer um bocado de coisas sobre a nossa realidade e colaborar com isso, né? Então, a partir do momento que você vai se envolvendo, você pode ter pessoas na sua equipe que sejam pessoas com deficiência, né? E como engajar essas pessoas mais ainda é isso. Eu acho que a sensibilização vem primeiro do produtor cultural, do empreendedor, sabe? De entender, de procurar, de conversar, de chegar, né? Porque a partir do momento que você conhece um, vai conhecendo o outro, vai conhecendo instituições, as pessoas com deficiência não estão só em instituições, isso já foi quebrado, porque antes era uma coisa muito integrativa, né, que se tinha, onde as pessoas estudavam ali no canto só, mas com a inclusão, que elas agora estão em escolas diferentes, perto de suas casas, não é? Então não tem mais aquela coisa assim meio capacitista ou de pensar, eles estão ali, né? Eu vou encontrar eles ali. Não, eles estão na rua, estão no trabalho, estão na praia, estão no forró, estão em todo canto, né? Claro que existem ainda as instituições onde você pode se aproximar tanto para aprender quanto para se aproximar das pessoas que se reúnem para cursos, para ensinar determinadas coisas para as pessoas que acabam de ficar com deficiência, né? Porque isso às vezes é uma constante, a pessoa por causa de uma diabetes, de um acidente, então isso tem sempre a parte de reabilitação, né? E de ensinar as pessoas que estão chegando nesse universo, e também a parte de profissionalização desse grupo, né? Que as instituições funcionam muito para isso, para profissionalizar as pessoas com deficiência, né? Massagem, cursos de culinária, né? Atividades da vida diária. Então, essas instituições, elas são bons lugares para você ir lá e conhecer o dia a dia, conversar com alguns e também falar e convidar para ir para o seu evento, sabe? Bacana. E queria que você, se pudesse também apresentar e comentar alguns exemplos para tornar um pouco mais clara essa aplicação. Ah, tá. Então, a produção da acessibilidade comunicacional, ela pode e deve estar em qualquer linguagem artística, cultural, qualquer evento de rua, lugares abertos ou fechados, né? Estáticos ou dinâmicos,
né? Então, ela pode estar em qualquer forma. O que a gente tem que pensar é como ela vai ser exibida. Vai ser ao vivo, vai ser gravado, vai ser presencial, vai ser online, né? Como é que isso vai atender ao público? Outra coisa também que é importante, por exemplo, essa semana a gente fechou um projeto de exposição que foi lá em Olinda, do Ateliê Isa do Amparo, 40 anos do Ateliê Isa do Amparo. Foram 4 exposições e uma coisa interessante que eles fizeram foi ter uma verba destinada para o transporte. E esse transporte não foi uma van que ia na instituição e ia buscar as pessoas, não, era Uber. Porque a gente sabe que as pessoas com deficiência visual têm dificuldade de transporte, né, de se locomover de um canto para outro. Então, você imagina que pessoas que geralmente nunca saem, elas se inscreviam para ir, porque tinha uma condução. E aí era assim, foram os encontros mais incríveis que a gente teve, que a gente ia para o Ateliê Isa do Amparo, ficava um pouco na rua, a gente falava um pouco sobre a rua, sobre Olinda, sobre os costumes de Olinda, atravessava a rua, ia para o Murel, que era o Museu de Arte, esqueci agora. Regional. Isso, regional de Olinda, onde tinha lá a exposição e a gente fazia a audiodescrição da exposição. Era uma tarde agradabilíssima, foram 4 tardes assim, que as pessoas vinham de Uber e voltavam, e por causa disso a gente teve garantida a presença delas, né? Então isso foi fantástico, isso é um exemplo, né? Mas eu tenho aqui exemplos concretos de intervenções, de projetos que fazem intervenções e, além disso, eles deixam contrapartida. Um deles é a visão sonora da cidade. Eu vou apresentar aqui, compartilhar a tela, e está até no site da Com Acessibilidade, o site da Com Acessibilidade, que é a empresa que foi esse projeto Visões Sonoras da Cidade, que teve uma versão e vai ter a segunda agora no segundo semestre. É um projeto que se propõe a descrever paisagens do Recife, como Marco Zero, a Rua do Bom Jesus, a Torre de Malakoff. Então, o que é que acontece? Nas placas, e para isso a gente foi fazer parceria com a Prefeitura da cidade do Recife. A gente conversou com a Secretaria de Turismo e de Cultura, pediu permissão para colocar os QR Codes lá, porque quando a gente fez o projeto, a gente só pensou em deixar aqui no site. E aí a gente pediu a eles essa permissão para colocar nas placas que tem nas ruas, eles deram. Inclusive, eles estão trocando as placas e já vão incorporar essa descrição. E aí a pessoa, por exemplo, que vai para o Recife, vai viajar para o Recife, pode tanto escutar antes ou pode escutar lá na hora que chegar. Bem-vindo à Rua do Bom Jesus. A qualquer momento você pode pausar, avançar ou retroceder para uma das 5 faixas de áudio. Este som indica o final da faixa. Nesta placa onde está o QR Code, lê-se em português e em inglês. Rua do Bom Jesus. Bem, então aí a gente vai lendo. Então, veja, tem várias faixas, essa daqui, a pessoa lá em loco, com o QR Code, ela pareia o celular dela e escuta isso. Qualquer pessoa no meio da rua. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou 6 pontos da cidade e a gente fez isso. E logo no início a gente data, porque a gente sabe que a paisagem muda, mas a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente vai viajar para algum lugar, qualquer lugar, vou para o Rio de Janeiro, quantas vezes a gente já viu a imagem do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor, e a gente sabe como ele é, e a gente olha. Uma pessoa cega, como é que vai fazer isso? Né? Ela vai ouvir a paisagem. Né? Então, ela vai para o Recife, ela vai ter uma ideia de como é a Rua do Bom Jesus, antes, durante ou depois. Quando chegar lá, alguém que enxerga que está ouvindo com ela vai dizer, mas essa casa agora está de outra cor, ou aqui tem isso era assim. Não é assim quando a gente viaja, a gente tem, a gente olha uma coisa, chega lá, é isso, mas é diferente, isso está diferente, né? Então, Visões Sonoras da Cidade é um projeto que dá a oportunidade da pessoa poder fazer isso que a gente faz, conhecer os lugares, né, através do áudio, tendo a descrição do espaço,
e visitando esse lugar antes de ir. E aí, às vezes, muitas vezes, já ouvi isso, fica interessante até para quem enxerga, porque a pessoa vai notando coisas que normalmente passaria despercebido, sabe? Então, esse é um dos projetos, chama Visão Sonora da Cidade, tá no... Eu posso até deixar aqui, se quiser, não sei, tá tanto no nosso Instagram, já passei para outra guia, que é a foto, se a gente... sim, aí depois que a gente fez o projeto, no último dia a gente fez um passeio com as pessoas cegas e as pessoas surdas. E deixa eu chegar aqui, enquanto eu estiver falando, deixa eu ver, está aqui. As pessoas cegas e as pessoas surdas, e a gente... Deixa eu ver se está aparecendo. Não, a outra guia. E a gente... foram mais de 100 pessoas nesse dia. Tá passando imagens desse dia que a gente fez. A gente fez a audiodescrição assim, com o microfone e com os aparelhos, né? Esse dia estava até chovendo, mas ninguém deixou de ir por causa disso, a chuva deu uma trégua, e aí foram 6 vans, e a gente conseguiu, e eu estou passando aqui as fotos rapidamente, a gente fez um círculo no Marco Zero, as pessoas ouviram a audiodescrição, depois a gente foi lá para o centro do Marco Zero, a gente tocou, né? Essa criança estava ouvindo a audiodescrição, ficava dizendo à mãe o tempo inteiro que ela estava sem aparelho, não tinha aparelho para quem quisesse, faltou ainda, né? E a gente foi caminhando na rua, e aí ia descrevendo, né? Então, assim, isso foi inesquecível. A gente passou essa tarde junto por vários lugares, ali o QR Code, e é uma coisa que ficou para a cidade. E disso aí nasceu uma outra iniciativa, que foi um bloco, uma troça acessível, né? Que se chama Como Tu Tamo Aqui. Então, essa troça acessível nasceu desse desejo dessas pessoas que foram dizer, é tão bom a gente estar na rua, a gente nunca está na rua, né? Fazendo coisas junto, as mães que acompanharam os filhos também, quer dizer, eles não tinham tido essa oportunidade, e a partir disso nasceu outra coisa. Então, vocês vão ver, quando você começa a fazer uma coisa, segue para outra, e tem uma ideia, e vai para outra. Está repercutindo, reverberando. Exatamente, exatamente. E as pessoas buscam isso, né? Então, esse bloco, esse ano, a gente fez uma ala da acessibilidade com 200 pessoas no maior bloco do mundo, que é o Galo da Madrugada. A gente saiu abrindo o Galo da Madrugada, né, com 200 pessoas e com audiodescrição ao vivo, né, com libras. Então a gente adaptou no carro do Rei Momo, a gente colocou duas, a gente chamou gaiolinhas, mas um suporte de ferro que o intérprete de Libras entrava, deixa eu achar aqui para vocês, o intérprete de Libras entrava e saía enquanto eles acessavam, né, faziam a Libras, e as pessoas surdas iam seguindo. Então, assim, foi realmente algo inusitado, né? E agora ficou para sempre, porque essa história de você ocupar a rua, de fazer o protagonismo, porque existe o camarote, onde as pessoas ficam lá só olhando o que acontece, mas elas também queriam fazer o carnaval e queriam poder ir de forma segura, porque um cadeirante no meio do povo é quase difícil dele se locomover, mas a partir do momento que você tem uma pessoa que acompanha, que tem um espaço para ele, né? Você acha que eu posso mostrar aqui, André? Sim, pode sim, fique à vontade. Um vídeo rapidinho. Depois a gente coloca na descrição do vídeo, quando ele for publicado no YouTube, os links mencionados aqui na conversa. Tá, pronto. Então, esse daí, não sei se dá para ver, é do Instagram, foi no Galo da Madrugada, onde a gente estava atrás do carro do Rei Momo. Dá para ver aí, André? Dá sim. E aí a gente tinha uma corda, né, que ia levando a gente, o bloco Como Tu Tamo Aqui. Esse daqui é surdo, e ele também estava interpretando, isso aí é um protagonismo, quer dizer, os surdos falando a Libras, porque o intérprete ia no chão e o surdo era o protagonista. Ele estava espelhando, né? Esse aqui é autista, a família dizendo do prazer de poder ir com o filho, né? E a gente fazendo a audiodescrição, isso aqui também com abafador, né? Então,
Aí a gente soube que teve surdo que veio de moto, de Petrolina, outro que veio de Maceió, outro de Aracaju, porque ficou sabendo dessa iniciativa. Quer dizer, no seu bloco, se você tem uma troça, um bloco, você pode botar a acessibilidade comunicacional, sim, né? E convidar as pessoas. Uhum. Então, são iniciativas que vão surgindo a partir do momento que você se envolve com elas, né? Outro exemplo é uma exposição de Alceu Valença, deixa eu ver, está aqui, que a gente tem lá em Olinda, na Casa Estação da Luz, não sei se você chegou aí. André, deixa eu mostrar aqui, apresentar. Ela está acessível com audiodescrição e Libras. E aí, por exemplo, quem entra na Casa Estação da Luz, isso aí é um vídeo, que vai geralmente falar com a pessoa que fica aqui nessa bancada, e aqui tem os QR Codes que levam a pessoa para a visita, já dá as boas-vindas, né, e leva a pessoa para a visita, e lá em cima a pessoa, com o apoio do educativo, vai visitando, tem alguns elementos aqui de barro, por exemplo, como a casa de Alceu Valença, que pode servir para o toque, então a gente convida para o toque, e a audiodescrição, ela acompanha esse toque, diz, põe a sua mão no telhado, vai deslizando para os lados, e aí sim, tá as janelas, e vai descendo, então ela acompanha, ela dá esse guia, né, para o toque, está vendo aí Michele tocando a casa, onde Alceu nasceu, aqui o educativo sendo, né, o guia, o ombro com uma caixinha que vai falando a audiodescrição, deixa eu ver se que é o som. Vamos andar um pouco para o lado. Há várias fotos de palco. Vamos andar um pouco para o lado, e aí a audiodescrição vai fazendo o percurso guiado, que alguém do educativo segura a caixa de som, e aí os dois vão ouvindo a audiodescrição, né? Então, e Michele também foi consultora, ela que revisou todo esse produto, né? E aí é isso, então, numa peça de teatro, numa exposição de arte, numa performance ao vivo, né? No cinema, né? Aí coisas que a gente faz e gosta muito. Se você quiser ver um exemplo, a gente tem aqui bem rapidinho do Instagram, não é nem um minuto. É uma parte para tudo que for possível. Tá, então essa parte daqui é um vídeo, uma parte do vídeo de Retratos Fantasmas, que eu gosto muito, porque é uma parte que o audiodescritor tem uma liberdade para falar, que é só imagem, e vocês vão ver aqui também, e aí já é uma homenagem aos guerreiros, é uma cena que aparece os Guerreiros do Paço, aqueles mesmos que estavam lá em Cannes, no tapete vermelho, para o agente secreto. Eles estavam nesse filme Retratos Fantasmas também, e essa é uma cena que foi usada no filme. Eu vou tirar o áudio para que vocês possam ouvir também. É bem curtinha e é legal porque ela tem muito conteúdo. Curso carnavalesco, em cores, uma multidão em um pátio à noite. Pessoas em uma roda no centro com figurino de passistas de frevo de outrora fazem um cordão de isolamento. Alguns com guarda-chuva semi-aberto. Essa voz da falada é audiodescrição. Três fantasiados tentam passar. Uma mulher os tira da roda. Ela usa lenço na cabeça e um vestido listrado preto e branco. Dois homens se encaram enquanto andam em círculo. Um deles, sem camisa, chupa o peito do outro. O outro, de camisa listrada preta e branca e calça bege, volta e eles jogam capoeira. Ginga, martelo, bênção, meia-lua de frente, queixada, negativa. Jogam com requinte, enquanto a multidão inquieta força o cordão humano de isolamento. Um policial de farda bege se espreme e entra na roda. Segura um cacetete preto. A banda ao lado toca vigorosamente. Os capoeiristas passam a frevar.
Um homem sarado sem camisa bate levemente na mão com um bastão de madeira de maculelê. Cartela. Os recifenses, dizem eles, disputam o segundo lugar carnavalesco no Brasil e o terceiro no mundo, no dizer do Dr. Henrique Martins. A ordem é Nice, Rio e Recife, será? Vejam e digam. Na roda, a multidão invade aos pulos e debaixo de uma nuvem de talco. As sombrinhas abertas, um empurra, passos de frevos e capoeira se misturam. Abrem alas, passo do bebo, saci pererê, um bolo de gente. Pulam, frevam e, por vezes, se jogam sobre os outros, quase caindo. Amassa uma, congela equilibrada. Um ou outro aproveita e faz evoluções. Dança livremente, depois cai por cima do bolo. Cenas em... Essa foi uma postagem do próprio Kleber, né, falando um pouco sobre audiodescrição. E aí você vê que, apesar de ser curto o tempo, e o audiodescritor ter tempo para falar, tem uma complexidade muito grande, porque ele vai falar do frevo, da capoeira, né? Então, assim, tem várias coisas que muita gente não percebe. Por exemplo, quando você faz a escolha da tradução para que a pessoa perceba, por exemplo, um soldado com um cacetete e o outro homem com o pau do maculelê. Né? Então, assim, existe uma comparação ali de coisas. Né? Então, assim, primeiro a capoeira, o jogo da capoeira e o que dizer dali. Então, a gente vai pesquisar os passos, os jogos que eles estão fazendo, e aí a gente nomeia algumas coisas. Né? Da mesma forma é o frevo, depois eles passam a frevar e a gente começa a nomear também. Como descrever aquela massa e aquela confusão, talco no ar, sombrinha. Então, perceba contextualizando tudo isso. Né? Exatamente. Perceba que não é algo que você vai fazer de forma... vamos dizer assim, improvisada. Né? Você tem que estudar para fazer. E esse tiquinho aí, você tem que estudar, pesquisar, perguntar, passa para o diretor, ele revisa. Né? Então, é um trabalho. Não é algo que você vai e fala. Muita gente pensa que a audiodescrição você vai lá e fala e diz as coisas. Bem, descrever, todo mundo descreve. A gente desde sempre descreveu, e isso pode ajudar, sim, se você está com uma pessoa cega, é muito importante que você fale de si e que você descreva, porque você também não está fazendo nada de profissional. Da mesma forma que a gente fotografa, todo mundo fotografa. Agora, quando a gente quer tirar uma fotografia, por exemplo, de algo que é importante, de um casamento, da formatura ou de um livro de fotografia, você vai chamar um fotógrafo, que é o profissional e que entende daquilo. Da mesma forma, é a audiodescrição. Então, todo mundo descreve, mas na hora de descrever profissionalmente, precisa ser um audiodescritor, como um intérprete de Libras. E aí eu vou falar aqui, já que para que ninguém se arrisque a fazer isso e entenda, por exemplo, a origem, né, do profissional. Recentemente, numa exposição aqui que estava no Shopping Center, uma exposição que pagava caro para entrar, que era sobre a Ariano Suassuna, houve uma postagem no Instagram, eu estou falando porque isso foi público, de uma pessoa falando e uma intérprete de Libras falando nada, fazendo mímica. Então, ela fazia de conta que falava. E isso foi fatal, porque a comunidade surda viu, os outros intérpretes também printaram e começaram a postar. E aí, um dos responsáveis da exposição veio pedir desculpa a público. E aí, meu Deus, que vergonha. Primeiro, porque isso é uma irresponsabilidade, uma falta... Quem é que está assessorando essa pessoa para chamar uma outra que não sabe, e essa outra também ter a coragem de se passar por esse papel? Né? Se então, colocar publicamente, né? Exatamente, no Instagram. Então, assim, tem pessoas que fazem isso, né? A gente precisa ter cuidado, infelizmente, né? E saber a origem e ser assessorado, né? Então, existe, por exemplo, a ASP, que é a Associação dos Surdos, existem 2 escolas aqui grandes de tradutor e intérprete de Libras, que são escolas particulares, escolas públicas, que é uma das primeiras do Brasil, que é a Escola Estadual Almirante Soares Dutra, que fica em Santa Amaro, tem outra também, o CAIS, que fica também em Casa Amarela, então são locais onde se pode buscar profissional também, né? E tem vários profissionais, e sim, também tem o curso de Letras Libras da Universidade Federal,
um curso que ganhou força, eu acho que já formou três turmas, né? Então, a gente aqui em Recife, em Pernambuco, a gente tem, vamos dizer assim, a gente é um polo da acessibilidade comunicacional, porque a gente vem cada vez mais se profissionalizando, isso é muito positivo, né? Exatamente. E tem uma coisa que eu também acho que é interessante a gente comentar, que é que, dependendo do produto cultural, você tem ali uma necessidade de uma especialização, né? Porque você tem um vocabulário próprio, específico. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, uma formação como intérprete de Libras, eu posso não estar familiarizado com a tradução para aquele repertório específico. Então, é um investimento para pesquisa, de preparação. Então, é algo que tem que ser incorporado dentro do planejamento do projeto, da iniciativa, desde o início, para que haja a possibilidade dessa qualificação do serviço que vai ser prestado. Exatamente. E outra coisa importante, quando você fala que tem que ser incorporado desde o início, eu já pensei na planilha orçamentária, né? A planilha orçamentária, muitas vezes a pessoa bota lá Libras. E aí a gente do lado de cá, que é profissional, sabe que não é só Libras. Por exemplo, um filme para uma exposição, a gente sabe que é a tradução, a interpretação, a gravação, a edição. Então, a gente não pode deixar tudo isso sobre uma rubrica, e ainda mais sobre a rubrica de Libras. Por quê? Porque ela tem um imposto mais alto. Tradução tem imposto mais alto. Então, a gente que está prestando serviço, a gente vai pagar mais imposto, né, quando a gente passa a nota. Então, assim, é muito importante, por exemplo, talvez, ou botar produção de janela de Libras, ou botar gravação e edição, se quer realmente especificar a tradução de Libras, o valor da tradução apenas, e depois botar outros valores para produção da janela, exatamente, porque aí é parte da parte de gravação, edição, é uma outra rubrica, né? Então, é muito importante isso, porque muitas vezes a gente acaba pagando imposto altíssimo sobre todos esses serviços, porque a pessoa botou achando que era uma coisa só. Da mesma forma, a audiodescrição. A audiodescrição não é só descrever, você escreve o roteiro. E para isso leva um tempo, e é o que você falou, tem pesquisa, né? Escreve o roteiro, a pessoa revisa com deficiência. Depois a gente mostra o artista, o autor, ele também já pede mais ajuste. E aí depois é que a gente vai para o estúdio gravar, depois tem a edição, até sair o áudio, né? Então, são vários processos. E aí, quando você falou disso, né, André, de especialização, muitas vezes o intérprete é bom no teatro, mas não é bom no cinema. Ele é bom no ao vivo, e ele tem características, né, de palco, né, de cena, que não tem na gravação. Então, isso é muito importante também. Ou, por exemplo, uns intérpretes fazem só Libras, outros fazem voz. Ele não dá conta de traduzir bem no português, ele não tem um português fluente para traduzir a Libras daquele surdo. Muito surdo diz, eu não confio naquele intérprete, eu quero outro, que fale por mim, sabe? Porque é isso, então tem essas especificidades para cada profissão. Um audiodescritor, ele pode não ser bom em dança. Eu, por exemplo, não faço dança. Para mim é muito difícil, é um universo que eu não entendo, né? Então, por exemplo, artes visuais, cinema é outra coisa, porque eu estou muito mais próxima disso, né? Então, meu leque de conhecimento, né? Mas dança é ao vivo, você tem que ensaiar, tem que saber do corpo, tem que entender de dança. E é justamente isso, o intérprete que quer se especializar naquilo, ele vai estudar aquilo. Na escola de interpretação e tradução de Libras, eles têm disciplinas diferentes para a saúde, para a justiça, para a escola e para a cultura, porque eles começam a se apropriar desse universo, do vocabulário, né, a estudar isso. Então, por exemplo, a gente às vezes assiste filmes que são do Nordeste, mas que foram produzidos pelo Sul, que a Libras é muito pobre, as pessoas não pesquisaram, e aí vamos dizer assim, um defeito, não é uma irresponsabilidade, que elas não foram pesquisar, e aí não tem a sinalização daqui, das coisas daqui, não entende o que está falando, fala, e os surdos sentem, porque está incompleto.
Né? Então, é a mesma forma de a gente estar assistindo um filme que é em outra língua, mas o português, vocês... Essa frase eu não entendi. A pessoa que traduziu do português não traduziu bem, né? E, às vezes compromete a compreensão. Então, é isso. Eu acho que é preciso ter responsabilidade de ambos os lados, de quem contrata e de quem é contratado. Né? É preciso saber entender, conversar, perguntar muito, né? Escolher junto, né? Como vai ser feito, como vai ser exibido, como vai ser tem todo o planejamento. Exatamente. E como você falou, na hora de montar o orçamento, não chutar a rubrica, né? Mas procurar uma empresa, profissionais especializados da área, explicar o que é que está sendo proposto para chegar ali na melhor definição, tanto do serviço como também dos valores, para que na execução tudo saia da melhor maneira possível. É isso. Exatamente. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Gostaria de aproveitar esses minutos finais para que você fizesse as suas últimas considerações e desse aí o seu recado para quem estiver nos ouvindo. Então, não existe mais produto cultural que não seja acessível. Isso a gente não vai mais retroceder, apesar de atualmente existir uma massa contrária aos direitos humanos. A gente está aqui, a gente resiste. Né? A gente está fazendo política pública nos projetos culturais, sim. Né? A gente está levando as pessoas à rua, a gente está difundindo a cultura, os espaços culturais, né? A gente está fazendo pessoas viverem na sociedade, conversarem, crescerem, serem mais criativas, e é para isso que a acessibilidade comunicacional existe, para mediar esses produtos, para fazer com que a arte e a cultura chegue para as pessoas que por muito tempo foram alijadas disso, porque não existia a obrigação e ninguém se interessava de fazer isso. Então, a gente percebe que, aos poucos, as pessoas que vão, elas voltam. Né? A gente vai entender que vai chegar um dia que a pessoa cega não vai nem precisar de ter propaganda, porque a pessoa cega vai saber que tem audiodescrição em todos os serviços, ela só chega e senta como qualquer pessoa, compra o ingresso e entra. Né? Então, esse é o dia que a gente quer que chegue, que as produções culturais sejam cada vez mais acessíveis e que tenham também pessoas com deficiência produzindo, né? Podendo se expressar artisticamente, né? E é isso. É isso que a gente busca, né? Inclusão, acessibilidade e respeito às diferenças. Muito obrigado, Liliana. Foi ótimo nosso papo. Acho que foi bastante esclarecedor. Acho que tanto para quem não tinha tanta familiaridade, como para as pessoas que já tinham algumas noções sobre acessibilidade, foi possível aprofundar a compreensão e perceber, de fato, a importância da garantia dessa promoção, né? de promover esse acesso para esse público tão importante. Eu que agradeço, deixo aqui o meu @, com acessibilidades. Também tem o site comacessibilidade.com.br e estamos aqui para conversar. Se precisar, só entrar em contato com a gente lá. Obrigada, André, e a gente sabe que você é uma pessoa que promove e fortalece a inclusão. Muito obrigado. Até mais, gente.